Oi, eu quero aqui falar hoje sobre o protocolo do perdão. O protocolo do perdão é algo que nasceu aí comigo no ano de 2018, depois de uma história minha que foi toda enrolada no ano de 2015. E eu quero hoje falar sobre para você por que eu estou trabalhando tanto esse protocolo do perdão. Então, olha só, vou começar do começo. Mais ou menos em 2015, eu tive uma situação muito estressante na minha vida, muito grave. Foi quando eu fui traída por amigos muito próximos. Eu fui traída por relacionamentos de 30 anos, em pessoas que andavam comigo, começaram a, tipo, jogar pedra em mim e começaram a me acusar de coisas em que eu não fiz, de falar coisas em que eu não fiz. E o ambiente desse lugar da onde eu estava ficou, assim, insuportável para mim. E aí aconteceu em que nesse ano eu perdi todas as pessoas em que eu me relacionava. Então, pensa você tá num lugar de com 30 anos e você começa a perder pessoas e relacionamentos que eram importantes para sua vida durante muito tempo. Isso foi um baque muito grande na minha vida. Então, 2015 eu tive o que as pessoas chamam, né? Eu fui colocada, né? Porque o melhor do que ter um ano sabático é você ser colocada nesse ano sabático. Então, em 2015, aconteceu em que eu fui direcionada a ter o meu primeiro ano sabático. De julho de 2015 a julho de 2016, então eu fico nesse ano sabático. E esse ano sabático, eu quero falar um pouquinho dele para vocês, para construir a minha história com relação ao protocolo do perdão. Então, gente, é o seguinte, o ano sabático, eu fechei consultório, eu não atendia ninguém, eu não tinha um amigo, uma amiga, assim, sobraram alguns remanescentes, um casal que era amigo nosso, muito querido, e que nos ajudou emocionalmente, e me ajudou muito emocionalmente nessa época. Eu perdi realmente todos os meus relacionamentos que estavam em volta, e foi um ano muito tenebroso. E foi um ano que eu tive uma depressão muito profunda, de 2015 a 2016. E essa depressão, ela me levou a alguns estágios na minha vida, né? Então, quando eu me vi sem o meu externo, né, tudo aquilo em que me dava uma estabilidade no meu interno, eu me vi sem chão, eu me vi sem lugar onde encostar, eu não tinha o que eu chamo de pilares, né? Então, os meus pilares todos foram derrubados. Então, sei lá, parecia tipo um Sansão, quando os pilares caíram tudo na cabeça dele, sabe? Então, assim, a história de Sansão é uma história que me chama muita atenção. Então, como se caíram tudo na minha cabeça e foi um desastre geral. E aí, nesse período, eu comecei a procurar outras coisas para eu poder fazer e me relacionar. E foi um ano em que eu sobrevivi. Foi o pior ano da minha história, né? 2015 para 2016, e o melhor ano ao mesmo tempo. Porque eu pude ficar em casa, cuidar dos meus filhos, eu comecei a ter um outro olhar para os meus filhos, e esse olhar, eles trouxeram os meus filhos para perto de mim e para perto da minha família. Eu resgatei a minha família, eu resgatei a minha casa, e hoje eu tenho muita alegria de olhar para aquele tempo e ver que aquele tempo que eu achava que era um tempo que iria acabar com a minha vida, de uma depressão profunda, de não uma turbulência que estava acontecendo na minha história. O que aconteceu? Na verdade, ela inverteu o jogo, né? E aí eu pude aproveitar essa inversão dessa situação, e eu abri os meus olhos para coisas em que eu estava errando como mãe, errando como esposa, errando como família. E foi um período assim difícil, né? Porque quando a gente começa a olhar para a gente mesmo e a gente vê o que a gente está fazendo com a gente mesmo, então a gente começa a entrar numa profundeza lá, então incrível. E o que aconteceu foi
que eu entrei nesse lugar. E para mim era muito mais difícil, porque imagine, né, eu como psicóloga entrar nesse lugar de depressão, eu como psicóloga entrar nesse lugar de não estava cuidando da minha família, não estava cuidando dos meus filhos, eu como psicóloga, como líder de pessoas, né, estava falhando na minha condição de gente. Foi terrível para mim. Então, tudo na minha vida virou no ano de 2015. Então, quando isso começou a acontecer, eu parei, né? Parei com tudo, deprimi, que foi uma coisa boa para mim, né? Algumas pessoas falam, ai, deprimir é tão ruim. Para mim, nesse momento, foi muito bom, porque eu consegui me ver como uma pessoa, né? Sair daquele lugar, né? Que era aquele lugar de uma, né, entendida da área da psicologia e tal, e virei gente, né? Então foi ótimo para mim. Quando, nesse processo, que foi um processo assim de ganhar meus filhos, quando meus filhos, né, agora eu quero assim abrir um parênteses aqui, né, falar um pouquinho para você que é pai, né? Quando eu olhei para eles e vi aquele rombo que eu estava fazendo na vida deles, aí ficou pior, viu? Porque eu vi que eu tinha assim errado muito como mãe, eu tinha que consertar e eu fui correr atrás de todo o prejuízo da minha casa. Bom, passando todo esse processo, eu comecei a me recuperar de 2015 a 2018. Eu fui começando a me recuperar. No meio de julho de 2016, eu retomo meu consultório terapêutico e retomo ele de uma forma extraordinária, né? Voltando aos meus pacientes e começo a fazer meus trabalhos e volto novamente, né? Revivo desse ano sabático, né? Saio diferente desse ano sabático e começo então uma outra jornada. Então essa jornada eu chamo da jornada do perdão. Foi quando em 2016 eu descobri então que eu estava carregando muitas coisas do que me aconteceu nesse período de 2015 e aí isso desencadeou coisas em mim lá do meu passado, lá de quando eu era pequenininha, né? E eu falei, uau, cheguei no momento da minha vida em que eu tenho que virar essa curva. E foi aí que tudo começou, né? Então, veja bem, eu já era uma psicóloga experiente, eu já tratava pessoas e eu já sou terapeutizada há mais de 20 anos. Então, já passei por muitos processos. E eu não entendia porque algumas coisas não rompiam na minha história. Eu falei, isso aqui não rompe, eu faço terapia, não rompe, eu faço processo de processamento cerebral, não rompe, eu faço, né, outro processo da mente, não rompe, e isso aqui não sai, eu vou na igreja, ora a Deus, não rompe, o que está acontecendo comigo? E foi quando eu comecei essa jornada do perdão. E essa jornada, ela vai ficar para o segundo vídeo, que eu vou dar uma paradinha para não ficar muito extenso. Corre lá para o segundo vídeo, tá bom?